noite. Boa noite a todos. O perfil da Matra para mais uma live sobre teletrabalho e direito à desconexão. Hoje com o meu colega, juiz Rodrigo Goldschmidt, querido professor da Unesc. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar o Dr. Rodrigo entrar. Já está aqui. Vamos puxá-lo, então. Pontualíssimo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Tudo contigo? Tudo bem, tudo certinho. Prazer te ver ainda que virtual, né? Virtualmente. É verdade, prazer é meu. Que bom. Vamos esperar o pessoal entrar. Já vi a tua digníssima esposa. Boa noite, doutora Marilde. Já está prestigiando aqui. A gente vai aos pouquinhos, o pessoal vai entrando. Um tema bem bom, né, Rodrigo, para a gente discutir. Há tempo que a gente já queria debater o teletrabalho e direito à desconexão, que é fonte de muita pesquisa, né, por ti, né? É verdade, é um recorte, né, dentro de toda essa situação da pandemia, da Covid-19, e que suscita bastante debate. Que bom, então a gente vai ter uma noite bem produtiva aqui. Isso. Esperando dar o horário, que o pessoal normalmente chega um pouquinho depois. Como é que está em Torres? Está frio, está calor? Como é que está o tempo aí? Hoje a temperatura aqui está fria. Está fria? Está frio. E Rodrigo já anda fazendo audiências já de instrução ou ainda não? Eu pautei audiências de instrução a partir da semana que vem, e eu tenho feito audiências de conciliação, tentativas de conciliação, começando devagar. Devagarinho, né? E o pessoal está aderindo? O que estás achando dos advogados aí do Sul? Olha, eu tive hoje uma petição ali colocando dúvida quanto à validade, pedindo inclusive o cancelamento da audiência, né? Sim. Mas eu sopesei os motivos levantados e não vi, assim, a priori, uma causa que pudesse invalidar aí a nossa solenidade e proferir um despacho mantendo a audiência, né? Então, é assim que eu tenho procedido. Né? Na realidade, é todo um processo, é um aprendizado conjunto, né, Rodrigo? Eu tenho dito para os advogados daqui, estamos todos aprendendo com esse novo modelo. Não é uma imposição, né, absolutamente, nós somos sensíveis àqueles casos que a testemunha não possa, ou a parte não tenha condições de ser ouvida, mas nós temos que assumir esse protagonismo, né? A Justiça do Trabalho não pode ficar aguardando enquanto milhares de desempregados estão aí, né? Claro, é um serviço público relevante, né? A natureza do crédito é alimentar. Sim. Então, a gente tem que procurar realmente imprimir aí o máximo de jurisdição, claro, sempre atento à questão da saúde e segurança de todos os envolvidos, né? Mas a gente tem o bom senso, as partes também, né? A gente vai sempre medir o que é viável e o que não é. Né? Com certeza. E aquilo que a gente pode imprimir, continuidade, a gente faz. Eu acho bacana o Antônio Humberto, aquele nosso colega, né? O TRT da 10ª, que tem dado, amanhã vai dar um curso até na Inamate sobre as audiências telepresenciais. E ele fala que a gente tem que adotar um novo princípio agora, o princípio da serenidade. Né? É um princípio bom para esse estado de pandemia, né? É verdade, com certeza. Mas, Rodrigo, a gente já tem um número considerável, né, de pessoas. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar contigo aqui. Nós que já trabalhamos juntos lá em Xanxerê em 2002, né, Rodrigo? Minha primeira titularidade, eu tive a sorte de ter um substituto, assim como o Dr. Rodrigo Goldschmidt. Foi um período curto em Xanxerê, mas de muita felicidade. Guardo muitas saudades.
Verdade. Então, vamos te apresentar aqui. Então, nosso convidado da noite, o Rodrigo Goldschmidt, gaúcho, colorado, né? Importante referência. Isso, colorado. Ultimamente só tem vindo gaúcho e colorado aqui nesse meu perfil aqui. O Álvaro não está gostando, não, gremista aqui. Pois é, um assunto difícil. Pois é. Juiz do trabalho titular da Vara de Araranguá, professor, pós-doutor em Direito pela PUC, doutor em Direito pela UFSC, professor e pesquisador do mestrado em Direito da Unesc, autor de vários livros, marido da doutora Marilde, pai do Lucas e da Lívia, e um querido amigo com quem convivo desde 2002, quando da minha primeira titularidade em Xanxerê. Hoje eu conversei secretamente com a doutora Marilde, sua digníssima esposa. Eu disse, Marilde, me diz aí umas características aí do nosso convidado. E ela, muito emocionada, disse, Rodrigo é um ótimo pai, carinhoso, adora cozinhar e receber os amigos e familiares em casa, gosta muito de ficar com a família, adora viajar e fazer as suas caminhadas, e tem como características principais a bondade e a retidão de caráter. Foi muito bonito, fruto de um casamento de 23 anos, né? Isso, eu e a Marilde estamos juntos desde os 15 anos. Nossa Senhora, é muito tempo, né, Rodrigo? Muito tempo junto. Eu quero te dizer, Rodrigo, para nós em Santa Catarina é um orgulho ter um colega como tu, tão comprometido com a magistratura, pesquisador, professor, que faz a diferença em todas as universidades e faculdades por onde passa. Então, estou muito alegre de te receber, porque te tenho mais do que colega, um querido amigo, desde os idos lá de 2002. Hoje, nesse projeto, a Matra está fazendo essa live em parceria com o programa de pós-graduação da Unesc, essa universidade aqui em Soutão. Tenho muita afeição também, porque lá dei aulas de Direito Processual do Trabalho, amiga que sou da professora Márcia Piazza, que está aqui, e das saudades que tenho do tempo que permaneci em Criciúma. Então, parabéns à Unesc, essa universidade que venho acompanhando, né, nessa trajetória, pelo caminho trilhado, que tem sido objeto de reconhecimento tanto em nível estadual quanto em nível nacional. Tanto é que, a pedido do presidente da Matra, o Kiuser, a gente quer anunciar, então, que a partir de agosto, em parceria com a Unesc, a Matra desenvolverá um curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, Futuro do Trabalho e da Previdência, com aulas aos finais de semana, a cada 15 dias. Quero, então, agradecer o convite aqui ao Kiuser, a Érica e a Patrícia, que é a nossa diretora de comunicação, que tem feito um trabalho excepcional aqui na Matra, por esse projeto de lives, né, que venho tocando junto com a Patrícia, junto com a Andrea Passos, e te dar a palavra para as tuas primeiras considerações, lembrando que hoje falaremos de teletrabalho e direito à desconexão. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Ótimo. Beatriz, muito obrigado pelas palavras, né, pela consideração. Também é um prazer, né, poder estar presente e contribuir aqui com o debate, né? E assim, lembro também com bastante saudade o nosso tempo de Xanxerê, jovens, né, entusiastas e procurando, assim, desenvolver uma jurisdição que fizesse a diferença, que promovesse, né, a inclusão social, né, e também que atendesse muito bem os jurisdicionados daquela região, né? Então, aquela motivação lá de trás, graças a Deus, nos acompanha até os dias atuais, mesmo com as adversidades, né, com os novos desafios, e isso vem ao encontro da nossa vocação, né? A gente é vocacionado na magistratura, e a gente, então, se sente muito bem, né? A gente não é, digamos assim, sabedor de tudo, mas a gente, pelo menos, tem aquela curiosidade, aquele interesse permanente de estudar e correr atrás, né? Verdade. Também fico feliz por essa parceria entre a Matra 12 e o nosso programa de pós-graduação em Direito, um mestrado acadêmico em Direito, que se instalou no sul do estado de Santa Catarina e que vem, assim, imprimindo ótimos resultados, não só em Criciúma, mas como todo o entorno, né, com pesquisas interessantes,
né, voltadas também para a comunidade regional, e não poderia ser diferente, né, o trabalho está presente, as transformações do trabalho, entre elas a questão, né, da hiperconexão, desconexão, atividade em teletrabalho. Nós temos artigos e pesquisas bem interessantes sobre essa temática. Então, muito obrigado aí pelo convite. Por isso o convite. Então vamos lá, Rodrigo, começando. O teletrabalho, então, com essa pandemia do coronavírus, passou a ser uma realidade para milhões de brasileiros, né? Principalmente com o advento da medida provisória 927, que o previu como uma alternativa para a manutenção dos empregos. Nós já tínhamos aqui no Brasil, com a reforma trabalhista, a institucionalização desse teletrabalho, mas a gente via que havia muita resistência, seja de empregadores, né, seja de empregados, à adoção desse novo modelo de trabalho. Com o advento desta pandemia, milhões de trabalhadores se viram com essa nova realidade, que eu vejo, ela é uma realidade sem volta, né? Imagino que a gente tenha uma grande transformação nas relações de trabalho a partir daí. Mas então, para começar, né, essa nossa live de hoje, eu quero que tu faças umas primeiras considerações sobre o que é o teletrabalho, né, como que ele é configurado, e que também, se era necessário efetivamente essas disposições trazidas pela MP 927, diante das disposições já trazidas na CLT a partir do artigo 75B da CLT. O que tu pensas a respeito, Rodrigo? Pois muito bem, a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, instituiu, né, de forma mais precisa, né, o regime do teletrabalho na CLT. Né, artigo 75A até 75E, tá? E realmente até então nós tínhamos ali um regramento, né, que era o trabalho a domicílio, que está previsto no artigo 6º da CLT, que sofreu ali alguma alteração para equiparar, né, o trabalho à distância, mas com controles telemáticos, né, que já dava uma pista, né, do que seria o teletrabalho ou do que era o teletrabalho, tá? O teletrabalho, ele tem, assim, predominância em centros urbanos, né, em centros onde nós temos mais prestação de serviço e também atividades voltadas à tecnologia, né, mas realmente com essa situação da pandemia, da Covid-19, que determinou, né, o isolamento social, né, a contenção das pessoas a partir de suas residências, né, o teletrabalho, digamos assim, se apresentou como uma alternativa de enfrentamento a esse momento, né, esse momento extraordinário que nós estamos vivendo. Tá? Então, a medida provisória 927, tá, a recente medida, ela acabou oferecendo, né, até mesmo de forma didática, assim, o teletrabalho como uma das alternativas para o enfrentamento dessa situação no mundo do trabalho. Tá? Inclusive, o artigo 1º dessa medida, ele deixa muito claro que o empregador poderá se valer, né, do regime de teletrabalho. Então, ele está dentro de uma alternativa que se apresenta a ele. Mas foi, né, uma alternativa, e está sendo uma alternativa muito válida para poder manter, né, na medida do possível, em curso, as atividades, principalmente prestações de serviços, atividades intelectuais, e aí, então, a coisa ganhou corpo e chamou bastante interesse, né, como se tivesse precipitado, né, os olhos para essa questão do teletrabalho. Não é coisa nova, mas se apresentou como uma alternativa bastante interessante para o momento atual e que já vem, como tu bem colocaste, com áreas de permanência, né? Porque algumas coisas, alguns itens se desmistificaram, né? Não é toda essa dificuldade, né? Existe hoje pessoas assim que têm a alternativa de conectividade, que têm equipamentos eletrônicos, que têm o celular como instrumento, né, e que foi possível a implementação, né, ainda que num momento um pouquinho, digamos assim, amador ou precário, né, mas que está encontrando funcionalidade crescente, e as empresas estão também, não só as empresas, mas como o poder público, encontrando alternativas, né, para manutenção e aprimoramento
dessa alternativa. Outra pergunta que tu me fizeste é o seguinte, Rodrigo, realmente seria necessária essa medida provisória 927, tendo em vista que recentemente a reforma trabalhista introduziu esse regime? Eu te diria o seguinte, Beatriz, que a norma ela tem várias funções. E uma das funções é justamente uma função até diretiva ou pedagógica. Então, nesse momento onde todos foram pegos de surpresa e também ficaram perplexos com essa situação, a medida provisória assumiu um papel preponderante, assim, de dizer, ó, temos essa alternativa. E essa alternativa, com algumas mudanças, ela pode ser válida para a continuidade, principalmente de serviços e atividades essenciais, com pequenas alterações, é claro. Então, eu acho que ela veio bem, ela destacou um regime de trabalho, e ainda fez algumas pequenas alterações para esse regime de trabalho se tornar viável no momento que nós estamos vivendo. Sim, isso a gente vai destacando assim ao longo da live. Eu queria só que tu fizesse uma diferenciação, Rodrigo, porque logo que saiu a medida provisória, muita gente dizia, não, ela veio instituir o home office, né? E se utilizava home office como sinônimo de teletrabalho. A gente sabe que a gente tem várias formas de trabalho a domicílio, né? O trabalho a domicílio, propriamente dito, o teletrabalho, o trabalho externo, enfim, o que é o teletrabalho à luz da medida provisória 927? Como distinguir do trabalho a domicílio, por exemplo? Pois é, o trabalho a domicílio, né, ele tem, como eu disse, tem regramento na própria CLT, e o exercício do trabalho a domicílio, ele não precisa necessariamente do uso ou emprego de tecnologias de comunicação e informação. Ele pode ser produzido, né, ele pode ser realizado através de produção de peças, de itens, né, e depois, no momento posterior, ser entregue o produto disso ao empregador, sem a necessidade, né, de uma intermediação tecnológica. O teletrabalho, propriamente, ele depende desse fator. Ele é um trabalho feito, né, preponderantemente fora do estabelecimento empresarial e com o emprego, né, de tecnologia de comunicação e informação. Aqui é da essência do teletrabalho. Tá? Só que a medida provisória, ela acabou, aqui no parágrafo 1º do artigo 4º, ela acabou dizendo o seguinte, para os fins do disposto nessa medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Então, para os fins da medida provisória, né, passou a ser essência, ainda que seja um trabalho a domicílio, né, passou a ser essência para o enquadramento da medida provisória em questão, o uso de tecnologia de comunicação e informação. Foi, digamos assim, uma variante, né? Sim, e essa distinção é deveras importante, né, Rodrigo? Porque para uns, com trabalho a domicílio regular, uma costureira ou alguém que execute um trabalho intelectual, ele não está eximido, né, do controle da jornada de trabalho, da duração da jornada de trabalho. E neste caso, como a gente vai ver ao longo da live, sim. Então, essa distinção eu acho que é bastante importante para pontuar até o direito a horas extras ou não, né? Perfeito, é uma distinção relevante, mas no ponto aqui, Beatriz, eu gostaria de ressalvar uma posição pessoal minha, né? A questão do artigo 62 da CLT, que destaca ali pessoas e situações que estariam fora do regime da duração do trabalho, né, aqueles que exercem atividade externa, né, sem possibilidade de controle de jornada efetivo, né, os gerentes que recebem gratificação de função, e agora também os trabalhadores em regime de teletrabalho, por força justamente da reforma trabalhista, eu entendo que esse artigo 62 da Constituição, ele não foi recepcionado, né, pela Constituição Federal de 88, porque a Constituição de 88, quando no artigo 7º, inciso 13, estabelece duração de trabalho em 8 horas diárias e 44 semanais, ela não faz distinção a qualquer outra categoria. E as lições de hermenêutica clássica é no sentido de que onde o constituinte não fez distinção,
não compete ao né? intérprete ou ao legislador infraconstitucional fazer essa distinção. Tá? Sim. Então, eu tenho decidido assim já há bastante tempo. Tá? E também, mas é também importante destacar, Rodrigo, que são duas correntes, né? Essa tua e tem quem aplique, e aí, nesse caso, é importante a distinção entre o teletrabalho, tratado pela medida provisória 927, e esse trabalho a domicílio, né? Sim, daí sim, para quem defende essa linha, correto. Então, assim, seguindo, quais são os requisitos objetivos que a medida provisória exige para a configuração desse teletrabalho? Primeiro, há necessidade de acordo, exige a concordância do empregado, e por fim eu vou reproduzir aqui uma pergunta do nosso módulo, já vou fazer até propaganda aqui. A Escola Judicial do TRT de Santa Catarina disponibilizou diversos módulos sobre as medidas provisórias, né? O doutor Rodrigo participou junto com o doutor Oscar Crost e o doutor Ricardo, né? Foi o doutor Ricardo Córdova Diniz, e neste módulo a gente debateu no fórum escrito uma pergunta que o Oscar Crost fez, no sentido de que, descumpridos esses requisitos formais, qual seria a consequência? Então, esses requisitos formais, eu te pergunto, eles são requisitos de validade do ato? E quais seriam eles? Ok. Desculpe. A medida provisória, ela acabou implementando como uma possibilidade de uso o regime de teletrabalho, e aqui ela enalteceu um certo poder empregatício de estabelecer, né, o regime de teletrabalho independentemente de acordo individual ou coletivo prévio. Tá? Essa é a diferença. Lá, no regime da CLT, né, dos artigos 75A a 75B, lá a transmutação do presencial para o teletrabalho pressupõe um acordo escrito, né, tem que ser reduzido um acordo escrito entre patrão e empregado. Aqui, na medida provisória 927, não há necessidade disso. E se justifica, né, justamente pelo imediato isolamento social que foi determinado pelas autoridades sanitárias, né, e pelo estado de calamidade também decretado, né, pelo governo federal. Né? Então, aqui realmente o requisito aqui seria, então, a comunicação do empregador ao empregado no prazo de 48 horas, em que haverá uma mudança do seu regime de presencial para teletrabalho. Tá? No resto, fica assim, muito parecido os regimes, né, previstos na 927 e aquele da CLT. Tá? Agora, os requisitos que tu me falas, suponhamos que não sejam cumpridos, né, na íntegra daquilo que a 927, a medida provisória 927 estabelece. Tá? Nós temos que ter uma hermenêutica, uma hermenêutica específica para o caso. Tá? A medida provisória, ela vem para atender uma situação especial, extraordinária, e a inteligência que eu imprimiria nesse caso é da preservação da medida provisória. Pode ter algum descumprimento pontual? Pode ter, mas a gente tenta corrigir, né, compensar ou adequar. Tá? Mas o regime da CLT, lá dos artigos 75A e 75E, ele é um regime válido e ele assume aqui uma natureza de complementariedade, né, para eventual dúvida que ocorre. Então, não seria um fator de nulidade. Né? Para mim, é um fator de preservação, porque é uma norma excepcional para um caso excepcional, mas que nós podemos, eventualmente, nos valer do sistema jurídico, aquilo que está mais próximo à própria CLT, para resolver a questão. Eu acho que como todas essas medidas que vêm, elas estão vindo num caráter de excepcionalidade, mas, obviamente, elas não podem ser destacadas de todo o arcabouço jurídico que nós temos, né? Então, temos que fazer uma interpretação sistemática e integrá-la ao nosso arcabouço já existente, né? Sim, então... e sem deixar de lado sempre a nossa principiologia, né? A questão da proteção do insuficiente, do vulnerável, né? Mas nós temos que justamente lançar uma hermenêutica toda especial para o caso que se apresenta. Então, do meu ponto de vista, na linha da pergunta, não seria um caso de nulidade, mas de análise sistêmica da situação.
Da situação, ok. E no caso, Rodrigo, a gente teve inicialmente a medida provisória 927, que estabeleceu determinadas medidas como teletrabalho, banco de horas, antecipação de feriados. Cerca de 10 dias depois, sobreveio a medida provisória 936, que tratou da redução e da suspensão do contrato de trabalho. Muitos trabalhadores já vinham em teletrabalho, né, por conta daquela primeira medida provisória 927. Como compatibilizar o teletrabalho daqueles trabalhadores da MP 927 com eventual redução de jornada e salário prevista na medida provisória 936, se, a princípio, né, não é o teu posicionamento, mas há quem defenda, os trabalhadores em teletrabalho não estão sujeitos a controle de jornada. Pois é, aí que vem o óbice, né? Porque seria de difícil controle. Na verdade, aqui nós correríamos o risco de o empregador ter um ganho sem causa, né? Seria uma redução meramente formal de jornada e de salário sem a correspondente redução de fato, né, do quantitativo de trabalho prestado por aquele trabalhador que está em regime de teletrabalho. Tá? Por isso que eu sigo essa lógica, né? O teletrabalhador ele está dentro de um regime de duração do trabalho, os tratados internacionais de proteção do trabalhador, todos eles, né, pugnam pela limitação da duração do trabalho. O teletrabalhador não é diferente, logo aqui na frente nós vamos enfrentar a questão da desconexão. Tá? Então para quem defende essa linha que eu defendo, que é possível quantificar e controlar, então aqui até tem uma lógica, né? A redução proporcional de trabalho com redução proporcional de salário, inclusive para o teletrabalhador, né? Exigindo dele o cumprimento só de um turno ou só de algumas horas por semana. Mas dentro dessa lógica de qualquer controle, nenhum controle, né, realmente aqui nós estaríamos colocando o trabalhador numa situação de extremo prejuízo, né? Extrema vulnerabilidade, né? Não, e quando a gente pensa, né, Rodrigo, que é um trabalhador que está lidando com informática, ele está trabalhando com informática. Nós sabemos que hoje existe ponto remoto, né? Tem como se quantificar, seja por produção, seja pelo tempo que ele permanece logado, um login, logout, enfim, há N possibilidades. E a gente excluí-lo, né, dessa condição de controle, realmente nós vamos... O desbalanço, né, que já há, normalmente vai se acentuar, né? Porque é capaz do empregador se valer dessa questão da redução justamente para precarizar ainda mais as condições de trabalho, né? Perfeito, essa é a minha visão. E tu veja a facilidade que é justamente com os aplicativos, né? O próprio WhatsApp, que grava vídeo, permite entabular conversas, né? A questão do Zoom, do Google Meet, que o empregador pode fazer controle, né, no início e término de cada jornada, relatórios diários. Isso a gente vê muito, a gente vê muito em relação ao trabalhador externo, né, Rodrigo? Muitas vezes as empresas vêm e alegam que não há controle de jornada e a gente se depara com aplicativos que eles têm que bater a foto quando entra, aqueles promotores de venda, né, principalmente. Bate foto quando entra no estabelecimento, bate foto quando sai, manda já na hora no próprio aplicativo, no Palm Top. Então, hoje em dia, com tanto controle tecnológico, a gente fica pensando, é meio que impossível, né? Não haver um controle, uma impossibilidade de controle, né? Perfeito. Vamos lá, continuando. Na hipótese de um empregado não ter esses equipamentos tecnológicos, né, para executar o trabalho, o empregador deve disponibilizá-los, né? Mas é curioso que a medida provisória usou o verbo poder, né? E muitos empregadores começaram a dizer que aquilo era uma faculdade, né? Que o empregador poderia fornecer os equipamentos tecnológicos para que o empregado pudesse prestar o serviço. É uma interpretação bem desarrazoada, mas eu quero te ouvir um pouquinho mais a respeito. E essas parcelas concedidas em regime de comodato ostentam natureza indenizatória ou salarial? Perfeito. Vamos partir da situação assim até de uma boa-fé do legislador, né? Ele criou uma situação assim. Eu parto do pressuposto que tem trabalhadores que já possuem um mínimo de tecnologia de comunicação e informação,
como é o caso nosso, né, de juízes que têm notebooks, celulares, e que o tribunal pôde implementar um certo teletrabalho ou home office sem maiores dificuldades e sem a necessidade de entregar equipamentos. Nós temos uma segunda situação, que aquela mão de obra é necessária, eu, por comodato, vou entregar uma estrutura mínima para esse trabalhador, como forma de continuar a minha atividade. Né? Teve muitas situações, assim, até mesmo de restaurantes, né, que começaram a fazer serviços de marketing, de teleentrega, tudo mediado por tecnologia, por aplicativos. Né? E tem aquela situação que o trabalhador não tem nenhum aporte tecnológico e o empregador também não tem condições de, num primeiro momento, criar essa infraestrutura. Né? Mas nessas duas primeiras situações, né, eu penso assim que o risco da atividade econômica é do empregador. Né? O segundo, né, mesmo que o empregado já possua, né, uma estrutura, ele terá despesas com isso, né? Ele terá questões de melhoria de equipamentos, até mesmo aumentar a banda, né, de cobertura e de fluxo de internet, que, aos meus olhos, poderá validamente ser cobrado a tempo e modo do empregador, porque é dele os riscos da atividade econômica. Fica difícil de divisar, é uma questão de prova, né? Vamos às provas, mas o certo é que o empregado não é sócio do patrão, ele é empregado. Né? E quem assume os riscos da atividade é o empregador. Na segunda situação, que o empregador fornece o equipamento no regime de comodato, aqui a princípio está tranquilo. Está muito claro que é um empréstimo gratuito para fazer uso durante aquele período, até depois da normalidade. Vai ficar regrado no contrato que as despesas são, de pronto, satisfeitas pelo empregador. E aquele que não tem condições próprias, o empregador também não tem condições de estruturar, segundo os termos aqui da medida provisória, ele vai ficar como que à disposição do empregador, incidindo aqui o artigo 4º, né, da CLT, que considera-se de efetivo exercício ou de atividade o tempo que o empregado está executando ou aguardando ordens do seu empregador. E por que essa distinção, Rodrigo? Por que essa distinção aí entre o inciso 1 e o inciso 2? Por que tu achas que o legislador fez essa distinção, o presidente da República, não o legislador? Eu acredito que foi justamente para contemplar essas duas oportunidades. Né? Claro, poderá o empregado que está permanentemente trabalhando, vendo o seu colega que não tem tecnologia, sem trabalhar, né, em primeiro momento. Né? E, aqui é uma situação que está havendo uma distinção entre eu e o meu colega, né? Mas é que é da realidade da situação vivida. Nem todos têm a tecnologia. Nem mesmo no início ali, né, do nosso afastamento social, nem todos os servidores das unidades judiciárias possuíam estrutura. A gente se deparou com isso, né, de ter que resolver essa questão, né? Perfeito, daí tivemos que usar a figura aí de cômputo de jornada para posterior compensações. Possibilidade essa que também está na medida provisória 927, né? Antecipação de férias, antecipação de feriados, né? Então, aí são instrumentos que estão à disposição do empregador. Agora, a razão pela qual essa distinção eu vejo dessa forma. Né? Talvez não uma distinção, mas um enquadramento das realidades de cada trabalhador. De cada trabalhador. Né? E também da natureza da atividade que ele exerce. Sim. Com relação ao parágrafo 5º, Rodrigo, o artigo 4º ali, ele prevê que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual. Qual é a melhor interpretação, Rodrigo? O empregado, neste regime, então, ele nunca vai ter direito a horas extras, mesmo que o empregador o acione à meia-noite, né? E aí depois a gente já vai entrar na desconexão, mas como é que tu avalias isso à luz do que tu mesmo já disseste, que né, que o artigo 62, inciso 3º, não foi excepcionado pela Constituição. Então, isso a gente parte do pressuposto que todo empregado, sim, tem direito a um limite de jornada de trabalho. Né? Perfeito.
Antes de adentrar nessa pergunta, eu quero só voltar um pouquinho antes do que nós estávamos discutindo, que ficou uma pergunta sem resposta, que é justamente na hipótese de fornecimento do equipamento e da estrutura, se tem natureza salarial ou não tem. Ou indenizatória. Tá? Isso, a medida provisória afasta, né, a configuração salarial desses itens, essas utilidades fornecidas pelo empregador ao empregado. Tá? Então, não configura salário in natura, até porque não é uma retribuição, não é pelo trabalho, e sim para o desenvolvimento do trabalho. Para o trabalho. Perfeito. E vindo aqui agora, então, na pergunta atual, né, é aqui que a gente faz, justamente a partir do parágrafo 5º, né, do artigo 4º da medida provisória 927, que a gente faz o gancho justamente com a temática da desconexão. Porque a medida provisória aqui, ela quis, de plano e formalmente, né, afastar a possível configuração de tempo à disposição do empregador, ou ainda regime de prontidão e regime de sobreaviso, quando o empregado, fora do limite da jornada de trabalho, ou seja, além da duração normal de trabalho, ainda fica atendendo demandas do seu empregador através de aplicativos, através de WhatsApp e outros meios de comunicação e informação. Tá? A lei pretende afastar a caracterização disso como tempo à disposição, sobreaviso ou prontidão. Mas isso não resiste a uma leitura sistêmica, né, do direito. Porque o empregado, nessas circunstâncias, quando ele está sendo acionado por aplicativos ou outros meios telemáticos, ele não é dono do seu tempo, né? Ele não tem descanso pleno. Então, ele está no plano real, dentro do princípio do contrato de realidade, ele está à disposição do seu empregador, ele está atendendo demandas do seu empregador. E hoje, cada vez mais, né, Rodrigo? A gente vê nós, pelas demandas que surgem em teletrabalho, me parece que até mais, né? As demandas surgem. Sim. E quando tu estás trabalhando presencialmente, tu consegues resolver muita coisa conversando, falando. Eu vejo pelo meu assessor ou pela minha diretora de secretaria. A gente é demandado o dia todo, né? Sim. Outro problema, Beatriz, além de a gente ser demandado fora dos limites da duração normal de trabalho, dentro da duração normal de trabalho, a gente virou trabalhadores multitela ou multiaplicativos, porque a gente está despachando, está com fone de ouvido, ouvindo uma live ou um Google Meet e ainda está atendendo essa gente que não sai de live, né? Essa gente que não sai das lives. Exatamente. Então, se potencializou muito a capacidade laboral e a gente vai ver com bastante prejuízo sob o ponto de vista do equilíbrio psíquico, do equilíbrio emocional das pessoas. Aqui a gente até já emenda na próxima, Rodrigo, com relação à questão da responsabilidade do empregador pela ergonomia, né? Porque já que ele vai trabalhar no computador e tal, de que forma essa fiscalização, o treinamento, e aqui eu faço um link até com aquela mitigação das medidas de saúde e segurança do trabalho, os artigos 15 e 17 da MP 927, em que foram dispensados, né, além dos atestados admissionais e periódicos, os treinamentos. E aí a gente fica pensando, um teletrabalhador que nunca trabalhou com informática, por exemplo, e que não tenha treinamento para isso, pode vir a desenvolver uma doença ocupacional, uma LER, uma DOT. De que forma o empregador pode ser cautelar, né, com relação a esse aspecto? Então, assim, vamos começar pelo regime normal e depois vamos ver os problemas com a medida provisória 927, né? Lá no regime da CLT, nos artigos 75A a 75E, né, nós temos no artigo 75E essa questão de que o empregador deverá instruir os empregados, né, quanto às questões de segurança e ergonomia no trabalho, e o empregado assinará lá um termo de responsabilidade, dando ciência de que recebeu o treinamento e de que se compromete a, de fato, observar as diretrizes, né? A doutrina, de um modo geral, entende que é insatisfatório,
né, esse dispositivo lá na CLT. Né? Aqui na medida provisória não há um similar, não está sequer foi colocado. Né? Sequer foi colocado. Lá na CLT já é considerado insatisfatório. Né? Então, nós temos que agregar, de novo, toda uma visão sistêmica, né, de normas de proteção que passam desde as convenções internacionais da OIT, entrando pela centralidade da saúde e segurança do trabalho dentro da Constituição e nas normas infraconstitucionais. Tudo isso tem que ser agregado nesse momento. O que a medida provisória acabou fazendo, e como tu bem destacou, foi até mesmo um princípio assim, de um certo relaxamento dessas preocupações de segurança e saúde no trabalho, né, trabalhando com a ideia de uma fiscalização do trabalho meramente orientativa, né, de uma certa dispensabilidade. O que, inclusive, foi suspenso pelo STF, né? Eu acho que no julgamento daquelas várias medidas provisórias, né, que julgaram a MP 927, que foi afastado, foi suspensa a eficácia dos artigos 29 e 31, a gente viu bem a preocupação do Supremo com relação à preservação da saúde. Aliás, este é o mote, né? A preservação de vidas e de saúde. Então, é surpreendente que aqui não tenha havido, no mínimo, a referência de que se aplicava o artigo 75E da CLT. Mas eu penso como tu, a gente tem que fazer essa interpretação sistemática de todo o arcabouço jurídico que nós temos para poder proteger o trabalhador, não só das questões ergonômicas, né? Mas principalmente da saúde mental, né? E aí a gente entra efetivamente na questão da desconexão. Eu só queria te perguntar, antes da gente entrar na desconexão, Rodrigo, o teletrabalho, na forma do artigo 5º, ele veio a ser permitido também para menores aprendizes e estagiários. A gente sabe que normalmente estão em processo de formação e eu vejo com muita preocupação essa autorização, né, do teletrabalho para estagiários e menores aprendizes. O que tu pensas a respeito, Rodrigo? Perfeita a colocação. A primeira situação que causa espécie aqui é justamente versar sobre a questão do estagiário, né? Sim. Porque, tecnicamente, estágio não é um vínculo de emprego, né? É uma relação de trabalho regrada por normativo específico, né? E que tem aí pelo menos 3 entes envolvidos, né? Que é o estabelecimento de ensino, a unidade concedente do estágio e o próprio aluno, o estudante, né? E aqui ele é um misto de aprendizado com trabalho. Você trabalha aprendendo e aprende trabalhando. E pressupõe sempre uma orientação, né, para que esse contrato não seja descaracterizado. Essa orientação, ela pode vir por meios telemáticos, não há óbice quanto a isso. Mas nós temos a própria medida provisória, eu acho que o artigo 16, parágrafo único, se eu não me engano, ele previu que os treinamentos poderiam ser virtuais, né? Então, ela mesma resguardou isso, né? Perfeito. Mas aqui a gente tem que redobrar a atenção, principalmente em se tratando, né, de estagiário menor, né, ou seja, que está em processo de formação. E o mesmo se aplica também ao aprendiz, né? O aprendiz, ele tem uma regulamentação na CLT, 428 a 433, né, ele também é um contrato de trabalho, mas com uma cláusula especial de aprendizagem. E aqui, né, se tratando de menor, né, nós temos que fazer uma aplicação sistêmica da Constituição, porque ele tem que ser tratado com absoluta prioridade, com cautelas e tudo mais. Então, aqui eu acredito que a questão de um conforto, de uma boa delimitação do trabalho, né, preservar também a questão da continuidade do processo formativo, né, desse aluno, né, para aquelas instituições que estão conseguindo manter, né, também o ensino mediado por tecnologias, né? Infelizmente não é a realidade. Não é a grande realidade, sim. Não é a grande realidade, mas aonde for possível, tudo isso tem que ser equalizado. Tem que ser equalizado, tá? Rodrigo, sim, não, prossiga.
Não, a princípio é isso. É isso? Tá. O que tu pensas de, eventualmente, a empresa necessitar que o trabalhador, vamos dizer, a empresa, num primeiro momento, colocou o trabalhador em teletrabalho porque estava fechada, e ela retoma suas atividades e passa a exigir que o empregado compareça no estabelecimento, sei lá, uma vez por semana. Esse comparecimento eventual nas dependências da empresa tem o condão de desnaturar o teletrabalho, na tua visão? Olha, o conceito de teletrabalho é justamente esse, é um trabalho preponderantemente realizado fora do estabelecimento empresarial. Ora, por ser preponderantemente, ele admite, ainda que em parcela reduzida, né, a presença do trabalhador no ambiente empresarial. Então, eu acredito que esse fator, né, por si, não descaracterizará o teletrabalho. Até porque a empresa, para poder, por exemplo, dar um treinamento sobre segurança do trabalho, né, fazer as rotinas justamente de exames periódicos, colocar uma nova promoção, um novo produto no mercado que precisa um certo treinamento inicial, né, se faça necessário a presença do trabalhador. Então, esse fator pontual, assim como tu coloca no exemplo, uma vez por semana, isso não terá o condão, no meu ponto de vista, de descaracterizar o teletrabalho. Tá. O retorno desse teletrabalhador para o regime presencial, ele vai ser diferente, Rodrigo, se ainda presente o estado de calamidade, vamos dizer, se ainda presente o estado de calamidade, que pela medida provisória vai até dezembro, né? Ou se ele retornar depois de cessado esse estado de calamidade. Tu entendes que será diferente na forma da medida provisória ou na forma do CLT? Queria que tu discorresse um pouquinho. Perfeito. A medida provisória 927, ela vem para um enfrentamento sob viés trabalhista dessa situação da calamidade decretada pelo governo federal diante da Covid-19, né, que determina o isolamento. Então, ela tem sentido enquanto durar esse estado de calamidade, né? Então, enquanto durar esse estado de calamidade, ali está na medida provisória a possibilidade, inclusive, do empregador chamar o teletrabalhador, ou agora teletrabalhador, a retornar no regime presencial. Mas é claro, ele fará isso se as municipalidades, né, os estados, dentro das suas competências, entenderem que gradativamente esses trabalhos podem ser retomados no estilo presencial, né? Eu mesmo estou dando aulas mediadas por tecnologia, não estou presencial na minha universidade, né? Mas a nossa universidade, ela monitora todos os atos governamentais e estuda a possibilidade de uma retomada, se não total, gradativa, de atividades presenciais. Então, no caso, ela vai fazer uma comunicação, né, com prazo de 48 horas para que eu retorne. É isso que eu ia te perguntar. Exige as 48 horas também para o retorno ao presencial? Sim, eu entendo que sim, por causa do paralelismo, né? Como tem 48 horas para você sair do presencial para o teletrabalho, algo do tipo tem que ter para o retorno, né? Para a pessoa poder... Porque a medida provisória não prevê especificamente, né? Ela prevê para transformar em teletrabalho, né? Deixa eu tentar aqui, ó. Na verdade, o parágrafo 2º do artigo 4º, ele diz o seguinte: a alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Só que a alteração que está no caput serve tanto para presencial virar teletrabalho, como teletrabalho para presencial. Então, o prazo de 48 horas serve para as duas hipóteses na minha interpretação. Tanto para tanto de um quanto para o outro. Entendeu? Entendi. Isso. Daí, cessada a situação de calamidade e todos os fatores que dão ensejo a essa medida provisória, né, nós retornaremos a um regime de teletrabalho tal e qual previsto na CLT, que é o ordinário, que é aquilo que ordinariamente acontece. Com os prazos ali também previstos, né? Que no caso é 15 dias, para o retorno de teletrabalho para o presencial. Então vai depender se antes ou depois do estado de calamidade, né? Do fim do estado de calamidade. Essa interpretação, no meu ponto de vista, é perfeita. Pode ser feita dessa forma.
Tá bem. Então, vamos lá, Rodrigo, vamos entrar na desconexão. Eu já vou avisando ao pessoal que nós já combinamos, porque a gente tem mais 10 minutos só, Rodrigo. Olha como o tempo passa. Passa. Então, nós já combinamos, pessoal. Daqui a pouquinho, daqui a uns 8 minutinhos, eu vou derrubar essa live e a gente retorna para finalizar aqui para o doutor Rodrigo poder falar com calma, ok? Fiquem por aí, não vão embora. Entrando então agora na desconexão, né, que é um tema tão interessante. A gente está vendo, Rodrigo, que com o teletrabalho, e a gente fala por experiência própria, nós estamos muito mais conectados, né? E cada vez mais conectados. E inclusive eu vejo por mim, assim, a gente acorda já olhando no WhatsApp, passa ao longo do dia olhando, se não é WhatsApp, é o PJE, é e-mail, e assim a gente fica alternando entre diferentes telas, né? E o questionamento que a gente faz é se essa autonomia, essa liberdade que o empregado tem de flexibilizar a jornada de trabalho dele para dar conta das atividades no regime do trabalho, não acaba prejudicando esse direito à desconexão que é, sim, assegurado pela nossa Constituição Federal, né? Qual é a importância, né? Como fica a desconexão diante de uma jornada de trabalho que pode se estender por horas e horas, né? E como é que fica isso diante da perspectiva da saúde mental do trabalhador? Queria te ouvir um pouquinho. Perfeito, Beatriz. Assim, para a gente entender bem essa temática da desconexão, a gente tem que compreender que o ser humano é um ser humano integral. Ele não é só trabalho, ele é família, né? Ele tem seus grupos de relação, ele tem um viés político, um viés religioso, né? Ele tem direito a se desenvolver, ele tem direito de transitar por todas essas esferas de humanidade. Tá? Então, se é verdade que o trabalho é um direito fundamental social, previsto como tal lá no artigo 6º da Constituição, é verdade também que a educação, a saúde, o lazer também são direitos fundamentais sociais e que devem coexistir e, a priori, sem que um prepondere sobre o outro, eles devem harmonicamente coexistir. Então, a grande preocupação com a temática da desconexão é justamente a de preservar os limites da duração do trabalho, certo? Então, por isso que a gente defende, até em trabalho recente, de que a desconexão, em que pese não ter uma lei brasileira específica sobre essa temática, ela é um direito fundamental imanente, ou seja, ela é extraível da própria principiologia ou da própria normatividade da Constituição, porque ela garante a realização de outros direitos igualmente fundamentais. Como eu disse, o trabalho, a religiosidade, a educação, a expressão política. Com a família, né? A gente fica imaginando, porque o trabalho invade aquele espaço que é atribuído à família. Né? Sim. Perfeito. Veja bem, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. Nós estamos com as crianças em casa, agora em regime, né, de isolamento social. A criança, ela tem que ser tratada com absoluta prioridade. Né? Vale dizer, tem que ajudar ela, tem que estar presente na educação, ajudando na elaboração dos seus trabalhos, da sua formação espiritual, religiosa. Como eu vou conciliar, né, sendo um trabalhador full-time, né, uma pessoa que fica isolada, eu chamo aqui o meu cantinho de pensamento, né, alheio e ignorando toda essa realidade. Né? Não dá, não é justo, não é de acordo com a ideia de direito. Então, a desconexão, ela surge justamente como imperativo, né, para que a gente tenha limites. Não se trata de não trabalhar, mas trabalhar dentro de limites, que, diga-se de passagem, é a preocupação atávica do direito do trabalho, impor limites na duração do trabalho para que a pessoa possa se desenvolver em outros segmentos, em outras áreas. Né? Senão a gente volta, a gente volta ao século passado e volta à Idade das Cavernas, onde não havia limitação de jornada. E o pior é o seguinte, que no imaginário, né, coletivo e no imaginário do que rola dentro da própria mídia, né, parece que se a pessoa não estiver 100% conectado, ligado, ele é um loser, né, ele é um perdedor, ele está fora da concorrência. E esse discurso vai introjetando, né, nas pessoas
a ponto delas ficarem arrependidas. Se eu não estiver conectado, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver fazendo algo produtivo, e de preferência duas coisas ao mesmo tempo, né, eu estou fora da realidade do mercado, eu sou uma pessoa que não vou conseguir, né, ter o respeito dos meus pares, etc, etc. E com A isso, gente então... mesmo, a gente quando abre o Instagram e vê aquela quantidade de lives que está acontecendo, principalmente jurídicas, né? Eu digo assim, eu fico pensando, às vezes a gente emenda uma coisa na outra e sai daqui, sai do BJE, pega uma live jurídica, vai... Outro dia alguém me falou assim, ai, que bom, né? Amanhã, eu já faço propaganda, amanhã a gente vai fazer uma live com uma psicóloga sobre a saúde mental das mulheres, né, em tempos de pandemia. Porque nós, mulheres, estamos hiperconectadas e tendo que dar conta de crianças, tarefas domésticas. Obviamente que os homens também compartilham. Eu sei que tu és um pai super participativo, né, Rodrigo? Mas a gente, como mãe, sente uma sobrecarga emocional absurda, né? E aí a gente junta com essa impossibilidade de desconexão, é muito complicado. E é mais preocupante quando normas, como é o caso da medida provisória 927, né, acaba introduzindo muito singelamente um parágrafo 5º no artigo 4º que tenta passar um apagador dentro dessa realidade, né? Ó, se você for acionado por aplicativos, né, ou por outros meios telemáticos fora da jornada, isso não será considerado tempo à disposição, não será considerado prontidão ou sobreaviso, como se isso pudesse apagar, né, a realidade dos fatos e o próprio princípio do contrato de realidade que preside o mundo do trabalho. E com certeza, eu digo assim, se tem um juiz que é preocupado com isso, é o juiz do trabalho, né? Porque a gente tem a noção exata, o juiz do trabalho tem essa sensibilidade social e a gente sabe exatamente, porque uma coisa é tu estares, né? Eu até penso que eles colocaram esse artigo pensando, porque ele vai estar navegando na internet, está no Facebook, ou está no WhatsApp, debatendo grupos com amigos, mas não é essa a intenção. A intenção é o chefe que está lá perguntando, e as metas no mês, e as metas da semana. E a gente imagina que nesses períodos de pandemia, as pessoas estejam rendendo menos por razões óbvias. Está todo mundo preocupado, né? Então, eu imagino que a cobrança também seja maior. Mas, Rodrigo, eu vou derrubar a live, porque ela vai acabar em 2 minutos, antes que eu fique falando sozinha. Pessoal, aguardem aí, que nós temos mais questões aí para discutir, tá bem? Já voltamos.